Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma edição do Crocheti, a 15ª edição. Hoje, dia 11 de agosto. Para quem está nos acompanhando, todas as terças, às 20 horas, acontece o Crocheti, que é uma conversa com um chazinho e sempre um trabalho manual, o crochê, o tricô, para nos acompanhar. Hoje, olá, boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje a convidada é arteterapeuta, então ela vem para conversar sobre arte, terapia e falar um pouco sobre esses benefícios, né, do crochê. Vamos ver, ela tá por aqui, a Castorina. Aí, entrou. Olá, boa noite. Tudo bom? Me escuta? Vamos ver. Eu não estou te escutando. Vamos ver aqui. Vamos ver. Não, eu te enxergo, mas agora eu acho que abriu o áudio. Eu te enxergo, Aí. mas agora acho que abriu o áudio. Isso. Isso, agora te escuto. Boa noite. Então, eu estava aqui contando, né, para o pessoal que muito bom. Acho que a gente tá com um delay, assim, a internet tá. Vamos ver. Tá. Bom, Castorina, então o nosso assunto de hoje é como o crochê pode nos ajudar. E aí eu vou pedir para tu te apresentar, assim, eu nem sei, porque a gente se conheceu na internet, né? Através, nós passamos por alguns lugares sem nos conhecer, né? Assim, os nossos caminhos se cruzaram, mas a gente foi conversar mesmo, para conversar através desse contato do Instagram, né? Do convite para live. Exatamente. E assim, e é como se fosse um grande novelo, né, de linha, que tem um começo, né? E aí quando a gente começa a tecer, a gente não sabe direito qual vai ser o resultado. Então eu vejo que esse encontro de hoje é como esse novelo de linha, a gente está começando a tecer e com a ideia de que qual vai ser o nosso produto, que é essa conversa, né? E por onde a gente caminhou foram espaços muito comuns, espaços muito queridos, onde sempre reuniu mulheres
que gostam do tecer, que gostam do fazer manual, que encontram nesse fazer manual uma forma de se expressarem no mundo. Então, e essa vantagem que hoje tem a internet, né? Nós nos Sim. conectamos com uma grande teia, né? Uma grande rede por vários lugares. E, de alguma forma, a gente deixa os nossos rastros, né? E aí vamos nos unindo a diversas mulheres, a diversas pessoas que têm uma paixão em comum. E aqui nesse axé, Exato. né? E aqui em Florianópolis a gente fala crochê, né? O crochê. Eu falo Florianópolis porque hoje eu estou em Florianópolis, fico aqui agora uns 15 dias, depois eu retorno para Porto Alegre. Então, tu estavas me perguntando sobre o que é o meu trabalho, né? Hoje eu trabalho com desenvolvimento de mulheres, eu ajudo mulheres a terem um propósito de vida, a assumirem quem elas são e que elas possam expressar essa forma de quem elas são no mundo. E um dos recursos Legal. que eu uso é através da arte. Então, que nós usamos alguns instrumentos para conhecimento, como a arte-terapia. E dentro desse imenso calabouço que existe na arte, existem os fios. Então, o crochê é uma forma que muitas mulheres, a maioria que está aqui hoje, encontrou como forma de se sustentar, ou uma forma de hobby, ou um processo até mesmo terapêutico, que muitas vezes ela se sentiu ansiosa, angustiada, e aí ela pega um fio de linha, e enquanto ela tecia, ela ia se reconstruindo, então ela ia se acalmando. Não só como uma forma de sustento para as mulheres, mas também como uma forma de se autoconhecer. Se eu fosse um ponto de crochê, puxa vida, pode ser um conjunto assim? Não, eu gosto mais do ponto alto. Tá sem som. Ai, pessoal, não sei se atua. Tem. Porque ele rende mais. Tá alguns momentos falhando. Eu vou trocar o meu. Vamos ver se. Não, mas a minha aqui tá. Será que O ponto alto. eu botei aqui, mas ele está bem alto aqui também. Tá. Vamos enfrentar um desafio hoje. Eu acho que o ponto alto. Vamos. Qualquer coisa a gente grava depois e mostra para o pessoal. O ponto alto, para mim, ele é um ponto que rende, que aparece, né? É um ponto assim que flui. Eu acho que assim, quando eu faço, né, pensando no tecer, é um ponto que flui. Não sei. Quem está assistindo, coloca aí. Se fosse um ponto de crochê, qual ponto seria? Já escreve aí pra gente. Vamos ver o que as pessoas diriam.
Vamos ver quem está assistindo aí já coloca um ponto. Vamos ver a Kátia, a Priscila aí, vamos ver quem é que. E aí, pensando nisso, né, em que momentos da minha vida eu preciso dessa fluidez que um ponto alto me traz? Ou em que momentos da minha vida, em que momentos, então, da minha vida eu preciso Uhum. Sim. Tá. Tá travando. Agora vai resolver um pouquinho, vamos ver. Ainda continua sem som? Não, tá. Agora eu acho que melhorou. Vamos ver. Mas todos ainda estão sem som? Não estão Vamos ver, escutando? pessoal. Sem som. Vamos fazer o seguinte: de repente eu saio e retorno? Pode ser, pode ser. Ó, estão dizendo que melhorou. Então, Vamos ver. então vamos manter. Acho que Então foi. vamos manter. Tá, agora tá bom, tá. Tá, vamos lá de novo. Para quem não pegou, a pergunta é: qual o ponto preferido? Ó, agora tá ok. Vamos lá. Então, quando eu digo que eu gosto de um ponto baixíssimo, em que momento? Aí a gente tem que olhar para a característica daquele ponto, né? Tá. O que é um ponto baixíssimo? É um ponto extremamente unido, bem apertadinho, que ele não dá espaço para outras coisas. Ele vai servir de base. Então, que momentos da minha vida eu estou servindo de base para outras coisas? Será que na minha vida eu quero ser somente esse ponto de base para que os outros brilhem e eu não brilho? Ou será que o quanto eu sou estrutura dentro da minha família? Então eu sou esse alicerce que começa, a correntinha que depois começa com baixíssimo. Eu gosto de um ponto alto, né? Então, o que eu estou querendo expandir? O ponto alto faz render, né? Ele faz crescer. Ele aparece. Então, quais momentos da minha vida que eu preciso ser vista? Ou o que eu preciso fazer para ser vista? Então, a gente começa a olhar para cada ponto com um significado. Então, como que ele pode nos ajudar, primeiro, no processo de autoconhecimento? Se nós usarmos o crochê como uma forma de que aqui agora é o momento em que eu estou tendo uma conversa comigo e com o meu fazer. E com esse fazer eu vou me conhecer. E aí, me conhecendo, eu uso cada ponto que eu for tecendo como uma forma de refletir sobre a minha vida. Eu não vou ficar refletindo sobre a vida da minha amiga, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, sei lá o que for. É dentro. Não, é dentro. Não perca nenhum momento da sua vida refletindo sobre as escolhas do outro. A escolha do outro é dele. Então, eu tenho que... Nesse momento, é um momento que nós vamos ter uma conversa, é uma conversa interna, é uma conversa com a gente. Então,
a primeira forma que o crochê tem de nos ajudar é nos conhecer. Então, eu lembro, eu acho que eu escutei uma live de uma outra colega que esteve aqui, ela comentando de que ela tinha uma ansiedade de começar a fazer o crochê e logo terminar. Aham. Então, assim, que momentos, né? Por que eu preciso tanto terminar logo algo? E eu não uso esse momento como uma expressão de curtir aquele momento, de entender. Eu tenho tanta pressa logo de terminar e eu não vejo o crochê realmente como um hobby, como uma forma terapêutica. É como se de alguma forma eu quero ver pronto, mas é como se eu só tivesse valor se a peça estivesse pronta. Sim. Então, O processo, sem se preocupar com o processo. eu não me preocupo com o processo. Então, muitas vezes, eu estou lá fazendo um ponto e eu estou apertando demais. Sim. E aí, eu poderia estar perguntando em que momentos eu estou apertando na minha vida essa linha da vida, sabe? Ou então, meu ponto está muito solto, muito frouxo. O que eu estou precisando afrouxar na minha vida? O que está tão duro, está tão difícil que eu preciso soltar? E isso, Então, tudo serve como reflexão, sabe, Kelly? isso de apertar, eu percebo muito assim, quando ou está iniciando um projeto novo, ou quando é uma aluna nova, né? Então, às vezes a pessoa encolhe assim, né? Perde o pescoço, assim, na tensão. E aí eu costumo muito dizer para as alunas assim, respira, né? E assim, só em dizer para a pessoa respira, já vem muitas reações, né? Vem a reação de, nossa, não tinha me dado conta de que realmente eu nem estava respirando, assim, de tão tensa. Ou então, às vezes, vem até emoção nisso, né? E assim, nós fomos educadas num sistema em que não nos permite errar. Então, e quando o erro acontece, muitas vezes vem a punição. Uhum. Então, por exemplo, eu era um excelente aluno em língua portuguesa, mas não era tão bom em matemática. Então, se eu tirasse uma nota boa em língua portuguesa e tirasse uma nota baixa em matemática, o que eu tinha que estudar? Matemática. Não era incentivado que eu usasse toda a minha potência para me expressar melhor, usar melhor a língua portuguesa. Uhum. Que de alguma forma ia refletir lá na matemática. Certo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente começa a fazer um ponto, quando começa a tecer, um medo de errar, de receber crítica, de não ficar bonito, de não ficar. A exigência é tão grande que se fica tudo tensionado. E se for perceber, muitas vezes um trabalho, a gente olha o núcleo. Vamos pegar se alguém fez uma toalhinha, né? Ela quer fazer uma toalhinha, quer fazer um suplá para botar em casa de crochê. Então ela começa com aquele núcleo bem apertadinho, de tanta expectativa. E aí, aos poucos, ela vai relaxando. Então, o processo aí solta um pouco mais. Então, a gente analisando até mesmo um ponto de crochê, a gente percebe que muitas vezes esse início é muito difícil. Porque muitas vezes na nossa vida é muito difícil iniciar alguma coisa. Uhum. A gente tem a tendência a procrastinar, a deixar para amanhã, tem medo de ser criticado, de não ser respeitado as nossas escolhas. Então, isso reflete no nosso trabalho também. Muito, é. Então, quem está começando, principalmente no crochê, quando vai iniciar um trabalho, ele vem cheio de expectativas. Sim. E morrendo de medo de ser criticada e de ser julgada pelo outro. Ou então, assim, vai ter que ter muita paciência comigo, porque eu tenho dificuldade, ou eu não sei nada, né? Eu acho assim, às vezes a pessoa precisa ter paciência com ela mesma, né?
ela que tem que lidar com essa dificuldade, né? Muito mais do que eu como professora. Uhum. E a dificuldade, muitas vezes, ela não está vendo a luz do processo, né? Então, Aham. olha, eu posso errar aqui, mas eu vou tentar. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu começar. Mas a expectativa de já começar com uma perfeição é tão grande, que daí ela só tenha paciência comigo, porque eu não Aham. tenho paciência. Sim. Ou as pessoas que estão ao meu redor não tiveram paciência comigo quando eu Uhum. estava iniciando alguma coisa. Então, na verdade, quando alguém faz esse diálogo, ela está dizendo internamente: olha, eu preciso ter paciência comigo. Uhum. Será que tu vai ter paciência comigo? Aham. E muitas vezes nós não temos paciência com a gente de começar. E assim, e todo o processo começa desde a da escolha da peça. Então, o que que eu estou escolhendo fazer? Eu quero coisas para mim, eu quero fazer coisas para presentear. Eu tenho uma amiga que ela só faz peças de crochê para presentear as pessoas. Aham. Aí eu cheguei um dia na casa dela assim, me mostra as tuas peças. Não tinha nada na casa dela de crochê. Sim. Aí Querem eu falei assim, todas de presente. mas tu não tem uma almofada, uma colcha, alguma coisa? Daí ela assim, porque eu faço tudo pro outro. E olha o que que é isso, eu só faço para o outro. E quando eu permito fazer algo para mim? Então, muitas vezes, quando a gente escolhe até alguma coisa para a gente, o quanto a gente se permite escolher uma linha melhor, de usar uma agulha com mais qualidade, de ter um pouco mais de paciência, porque muitas vezes pode ser uma peça que vai fazer sentido para a nossa vida. E tu sabe que às vezes acontece, as minhas alunas, assim, a minha aula, ela tem o nome de curso de crochê, né? Mas acontece muito mais do que um curso exatamente, né? Porque as pessoas vêm muitas indicadas pela terapia, para como o crochê como um auxílio, né? Mais um coadjuvante na terapia. Então, as pessoas vêm e fazem muito mais do que uma. Daí tem isso, né? A peça, às vezes, assim, esse aqui não tem problema que ficou com um defeito, ele vai ser para mim mesmo, né? Então, assim, enquanto a pessoa não se permite receber dela mesma um cuidado maior, Aham. né? Então, e aí alguém botou assim, e quando a primeira peça é para si mesma, então eu vou fazer a primeira peça para mim. De que forma eu posso fazer essa primeira peça dando o meu melhor, Uhum. escolhendo de verdade a cor que eu gosto. Não é porque a cor está na moda, porque os outros gostam. Então, por exemplo, agora a moda é usar tons de rosé. Mas, Aham. gente, eu odeio rosé, eu adoro vermelho. E Uhum. aí a pessoa pensa, mas se eu for fazer uma roupa vermelha, o que vão dizer de mim, né? Eu vou estar fora da Sim, moda. Então, o bonito é usar o rosé. E aí a pessoa está lá, durante ela fica quase 15, 20, 30 dias. Tem pessoas que ficam 6 meses para tecer um colete fazendo um rosé que ela detesta. sim. Então, assim, que ela nem está se dando a permissão de fazer algo que é importante para ela. Então, assim, escolha, né? Vai fazer a primeira peça, escolha realmente o material que te sinta confortável, na Uhum. cor que tu gosta, usando pontos que tu acha bonito. E de acordo assim, ó, fez, não ficou tão bonito, quanto se permite desmanchar isso e refazer. Então, porque muitas vezes a gente precisa na nossa vida refazer a nossa trajetória. Quantos de nós agora, né, com essa pandemia, tiveram que ir para dentro de casa, se reinventar e tiveram que recomeçar. Vai começar.
E muitos já tinham peça pronta, ou seja, já tinha aonde estavam vendendo, tinha a forma de distribuir, davam seus cursos, ou iam para os locais frequentar o curso, iam nos seus espaços, e aí reinventa tudo. Eu fiz uma agenda de segunda a sexta de aulas presenciais e funcionou 2 semanas esse ano, de março, né? Uhum. Então, agora o mundo está diferente, né? E com isso, assim, ó, o crochê nos fala tudo isso, fala da nossa vida, sabe? Ele nos mostra quais são os nossos caminhos. Então, para muitas mulheres hoje, o crochê, que antes, assim, era só visto como aquele fazer manual, era feito só como um artesanato, hoje ele está indo para uma dimensão de arte. E quando que um artesanato se torna, né, uma dimensão de arte, né? No momento em que eu vejo alguma peça e eu trago uma inovação. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é uma estilista. Tá. E aí, no nosso processo, né, durante a mentoria, ela falou que ela aprendeu crochê com a avó, ela sempre gostou do crochê, tudo. E aí eu perguntei, mas por que tu não traz o crochê para tua roupa? Para tua moda? Deve ser, mas quem vai gostar disso? Então nós fizemos todo um trabalho e aí ela criou uma coleção chamada Borboletas. Então, com base na borboleta, ela criou toda uma linha em que tem roupas com estampas de borboleta e que levam pontos de crochê que lembram asas de borboleta. Legal. Então, ela criou golas, ela criou partes de vestido. E fez assim, ela tá tudo organizado já para fazer o desfile, tá tudo montado para jogar essa coleção agora, em que ela pôde trazer, então, o seu saber, né, que era a parte do estilismo, trouxe uma coisa que era um hobby, e aí transformou isso numa arte. Gente, as peças de roupa são obras de arte, aquilo. É um expressar muito bonito. E assim, nós começamos a dar um valor agregando coisas naquela peça. Então, quando começaram a fazer os bichinhos de crochê, que são os amigurumis, né? Amigurumis. Então, aquilo se transformou numa arte. Gente, tem artistas que faz cada boneco que é algo encantador. Na Coreia, recentemente teve um concurso para escolher as melhores peças com prêmios altíssimos. Então, foi posto isso, sabe? Que legal. Então, o que a gente vê? Que esse fazer artesanal, hoje, ele está tendo uma outra dimensão. Porque a mulher começa a se conhecer, quando mais ela se conhece, mais ela expressa isso no seu fazer. Então, a nossa tendência, quando a gente começa a fazer o crochê, é muito imitar quem está fazendo. Sim, a receita, né? Então, não sei, tudo que está mais perto disso, né, no dia a dia, né, Kelly, tu percebe isso com as alunas. Que é muita coisa ainda do copiar, do fazer. Copiar, Eu tenho uma turma que... E é engraçado isso que as pessoas acabam se reunindo, formando as turmas, e tem questões parecidas, assim, acabam trazendo afinidades nas suas histórias, né? E aí tem uma turma que acabou entrando para a história do fio de malha, que até nem gosto muito de eu fazer com fio de malha, mas elas gostaram, e ok, é crochê. E daí interessante, assim, que no início elas entraram numa coleção de bolsas. É até assim, é engraçado que todas elas passaram por isso, bolsas. E de fio de malha. Então elas pesquisavam imagens e no início elas queriam assim a receita daquela imagem que elas tinham gostado. Eu disse, tá, mas o que tu gostou nessa bolsa? Então vamos fazer a tua bolsa
com o que tu gostou dela, né? Mas no início, as pessoas, eu vejo que precisam um pouco copiar uma receita para se sentir mais à vontade na técnica, né? Ou, no caso, ou com fio de malha, ou com outro tipo de crochê, para aos poucos se permitir criar, né? Ah, mas eu gostei, essa bolsa aqui tem uma... Fecha de um jeito que eu gosto, mas a alça eu não gosto, eu gosto da alça da outra. Então... Mas muitas vezes, sabe, o iniciar tem muito a ver com a nossa trajetória também, né? Porque a gente começa, se a gente olhar o nosso desenvolvimento, a gente começa imitando os nossos cuidadores, né? Que foram os nossos pais, os nossos avós, tios, aquelas pessoas que cuidaram da gente quando criança. Então a gente começa imitando. E aí, quando chega uma determinada fase, principalmente na fase da adolescência, a gente vai começando, então, a se desligar e começar a buscar a sua individualidade. Uhum. Então, muitas vezes o crochê vai ser isso. A gente começa, né, imitando como foi o nosso desenvolvimento no início, e depois a gente vai buscar a nossa individualidade, a nossa forma de expressar. E muitas vezes essa forma de expressar, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conseguimos colocar isso como forma realmente de manifestação. Eu vi agora que entrou uma prima minha lá de Blumenau, a Nina. A Nina, assim, ela é uma crocheteira de mão cheia. E ela recentemente me deu um presente que era o meu sonho de consumo, que era ter uma colcha com aqueles quadrados de lã, assim, colorido. Era o meu sonho. Então, toda vez que eu olho para aquilo, para mim traz, assim, um afago muito grande, né? Uhum. Por quê? E, assim, aquela forma de fazer o crochê é a expressão dela, é a forma que tem dela se manifestar no mundo, né? E quanto que o crochê, para muitas mulheres, quando tu começou a dizer assim, ai, olha, tem várias pessoas que vieram usar o crochê como terapia. Uhum. Então, quantas vezes ela está passando por um processo doloroso, e aí ela pode usar, inclusive, isso na forma que ela está ali tecendo cada trama, cada ponto. Então, é importante a gente olhar isso, sabe? Como forma de autoconhecimento. Sim. É muito bonito. Então, assim, a gente buscar, nesse diferencial como arte, buscar a nossa individualidade. Então, se eu gosto de determinados fios, por que eu gosto desses determinados fios? O que eles têm de parecidos? O que eles podem... o que eles dizem de mim? Porque senão a nossa tendência é buscar muito uma coisa só comercial, imitando o outro. Eu posso fazer algo comercial, mas de que forma eu posso botar um diferencial? Eu posso criar algo, um tipo de acabamento, um tipo de botão, sabe? Uma trama diferente que aquilo é confortável para mim. Sim, a tua marca. E aí, como a gente deixa essa marca, né, no crochê? Então, eu vejo que esse é o grande desafio das mulheres que são as crocheteiras, sabe? De deixar a sua marca. De que forma elas podem se expressar, de que forma que elas vão usar realmente cada ponto, cada peça que elas criam, mas que também contem um pouquinho da história de quem elas são. Uhum. Então, isso é belíssimo, assim, é um espaço que a mulher tem para valorizar quem ela é e valorizar também os trabalhos que ela faz. Sim. Porque cada obra que ela está criando tem um pouquinho da história dela, tem um momento de vida que ela está passando. E aí entra de novo, o crochê se torna uma grande ferramenta para ajudar no autoconhecimento. Ela traz esse conforto. Engraçado, recentemente, eu sentei com um grupo de amigas e a gente foi fazer crochê. Recentemente não, foi em janeiro. Nós sentamos para fazer crochê e tinha uma delas que estava tecendo uma toalha que ela queria colocar na mesa. Então, era uma toalha redonda.
e ela estava usando um fio clé, assim, era uma toalha branca, mas ela apertava tanto que essa parte aqui do dedo estava toda rasgada, Toda. Aham. né? E aí aquilo me chamou a atenção, assim, mas por que que tu precisa estar se cortando para fazer Uhum. algo? Uhum. Aí eu falei, mas por que que tu está perguntando isso? Não, eu estou te perguntando para começar a avaliar por que que tu está te colocando tanto em sacrifício para ter algo pronto. E isso refletia um pouco do momento da vida dela, que muitas vezes a gente está se colocando em sacrifício por toda uma família, Uhum. se colocando o tempo todo, se ocupando, não delegando, e aí a gente está ali se mutilando, se cortando, sofrendo. Quantas mulheres que choram sozinhas no seu quarto, né? Ou vão para o seu banheiro, é o único momento que ela tem de transbordar, porque ela está onerando por uma série de coisas que ela tem na casa. E aí o único momento que tem espaço é fazer o crochê, mas ela está ali crochetando, mas ela está tentando controlar tudo. Então, nem Sim. aquele momento que era o momento de hobby dela, de prazer, de conexão, de ela se permitir, ela está se permitindo fluir. Então, eu vejo assim, mulheres que têm assim, um dom maravilhoso para o crochê, eles dizem, eu não faço porque não tenho tempo. Então, que vida é essa, né, que tu não consegue Aham. encaixar Um coisas que tu pouquinho. ama, né? E a gente precisa disso, assim, encaixar na nossa vida tudo aquilo que a gente ama. Não pode deixar um espaço só quando sobrar um tempo é que eu vou encaixar. Não, a gente encaixa. A vida eu tenho a minha vida e nela eu encaixo tudo que eu amo. Não é só ter um trabalho, um lazer, e nisso eu vou encaixar as coisas que eu amo, né? O que sobrar de tempo. Sim. E nós, mulheres, muitas vezes fazemos isso. É. A gente deixa tudo, né, pro outro. Tem uma. Acontece muito também de na aula, até mesmo a aula online, que agora tem acontecido aulas online, né? Então, acontece muito de assim, olha, hoje eu não tenho nenhuma dúvida técnica, mas se eu não vir para a aula, eu não vou, eu vou acabar não fazendo. Então, ficou assim, esse compromisso. Como é uma aula, eu acho, eu costumo dizer assim que as pessoas se autorizam a estar fazendo crochê porque estão na aula, né? Não é. Ó, a Jordana entrando. Meu amada. Então, assim, como ela está na aula, e a aula é uma coisa que não é lazer, né? Dá uma cara de curso, assim. Mas ali ela pode, não, eu só quero continuar fazendo o trabalho que eu estou fazendo, mas. E aqui eu posso, né? E aí ela tem tempo para ficar lá areando um banheiro, ela tem tempo para ficar limpando um fogão, brilhando, ela tem tempo de deixar tudo organizado, mas ela não tem tempo para ela. Uhum. Então, ela conseguiu abrir espaço para cuidar de todo mundo, mas ela não consegue abrir um espaço para cuidar de si. Então, quando a gente fala que a arte, né, é um processo de autoconhecimento, é porque a gente precisa cada vez mais, e é o que eu falo muito para as mulheres que eu faço a mentoria, que assim, que a gente precisa alinhar quem nós somos. Uhum. Então, quem eu sou de verdade? Quais são as coisas que eu gosto? Quais são as coisas que eu amo? Quais que me fazem bem, que me nutrem, atividades que me deixam feliz? E aí agora, de que forma eu expresso isso no mundo? Expressando isso no mundo, eu vou ter as experiências que eu quero ter. Porque senão a gente fica tendo as experiências, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o meu dinheiro, aí eu vou lá, fico fazendo isso, para quando sobrar tempo eu sei quem eu sou. E aí alguém colocou assim, são as máscaras, então a gente fica vestindo máscaras e não permite em momento algum ser quem nós somos. Então, e assumir, sabe, puxa, eu sou uma mulher tão ansiosa, ou eu sou invejosa, eu sou nervosa, eu sou ciumenta,
mas de que forma eu posso controlar isso, de que forma eu posso amenizar. Então, ter um momento para meditar, é usar o crochê como um ritual. E acho que pode ser um desafio, sabe, para cada uma que está aqui hoje, usar o crochê como um ritual. Sabe, eu digo assim, é como se fosse fazer um encontro com aquela pessoa que tu ama. Então, tu te prepara, agora eu vou sentar com o meu chazinho, tô bem, tô com uma roupa confortável, e aí agora eu vou respirar, eu vou meditar, e aquele ponto, cada trama que eu estiver fazendo, vai ser um espaço que eu tenho para me conhecer. É um espaço que eu vou ter para ser feliz. Então, é o único espaço, como alguém botou ali, que eu tenho para chorar. Sim. Porque talvez, muitas vezes, ali no crochê, fazendo sozinha, muitas mulheres puderam chorar. E nós, mulheres, precisamos desse espaço para transbordar. A gente precisa realmente desse cuidado. É verdade. A gente precisa desse afago. E muitas vezes, tecer um blusão quentinho, uma manta, um colete. E assim, eu lanço sempre, eu falo para toda mulher que faz crochê deve tecer um chale para si. Faça um chale para si. Porque esse chale vai ser um presente para aqueles momentos em que tu estiver enfrentando uma dificuldade, no momento que tu tiver um grande desafio na vida, tu vai olhar para aquele chale, tu vai te abraçar, é como se fosse um abraço daquela mãe que tu sempre quis. Então, é como se tu estivesse recebendo um abraço de mãe, aquele abraço daquela amiga mais querida. Então, é importante que todas nós mulheres possamos tecer esse chale. E eu sempre faço convite, olha, quer tecer uma peça especial para ti? Faça um chale. Porque é um espaço que tu te abraçar. E aí, quando faz um chale com aquela linha que tu mais gosta, com aquele material que tu mais gosta, para que num momento de muita dificuldade, tu vai recorrer àquele chale e vai entrar em prece ou vai se sentir confortada, sabe? Isso veio porque eu me lembrei muito assim da minha avó, né? Assim, de histórias que contavam de mulheres. Sim. Que elas tentavam. Eu sou filha de pescador, né? E a minha avó, então, ela tinha essa coisa com o mar. Enquanto o marido estava pescando, estava no mar, ou estava bordando, ou estava fazendo a renda, ou estava fazendo crochê. Então, era a forma que ela tinha, muitas vezes, de fazer seu rezo para que aquele marido voltasse do mar bem, tranquilo, trazendo o alimento. Então, muitas vezes, esse chale serviu como forma de rezo também, porque elas teciam muitos chales, né? E teciam principalmente para presentear um bebê. Então, né? Isso assim, eu lembro assim histórias da minha família de quanto se teciam os chales e esse chale foi passando de geração para geração. Então foi chale que vai passando, tem as histórias. Eu não tô com o meu aqui, eu tenho o meu, que foi, a minha bisavó fez um roupão, tipo um casacão, assim, para minha mãe. Que foi no enxoval dela. E aí, desse roupão, ela desmanchou, enfim, cortou, não sei bem como é que foi o processo, mas ela fez daí o meu chale de bebê, que ele é todo colorido, naquele ponto que é um Vzinho, assim, é super colorido ele, de restinhos, né? E aí eu usei, meus irmãos usaram, meus filhos usaram, aí emprestei para uma prima que teve filho, usou, aí voltou, disse, olha, é emprestado, porque esse é meu, né? E aí minhas netas usaram. Então aí, por último, eu andei fazendo uns concertos, assim, né? Porque são 43 anos de chale.
E aí eu fiz uns concertos para a neta mais nova aproveitar ele mais um pouquinho, porque o colorido continua, eram outros fios, né? Não são os fios que a gente tem hoje. Quanto que ela, assim, ó, esse chale já teve de rezo, de prece de mãe, né, para que essa criança ficasse Muito. bem. Quanto recebeu de aconchego, de carinho, de calor. Então, a gente, nesse fazer manual, nós fomos por um processo durante um tempo muito desse industrial e se perdeu esses saberes. Então, é muito gostoso quando as famílias se permitem resgatar tradições. E quem sabe, né, trazer isso. Quem sabe o crochê possa ser uma tradição. Ah, quem sabe agora eu não trago um crochê, uma toalha. Eu trabalhei muito tempo com algumas noivas, que eu tive um ateliê chamado Flor de Amor, em que eu fazia caixas de luxo Aham. para casamento. E assim, muitas vezes noivas traziam para o seu casamento lembranças da família. Então tinha aquela colcha de crochê que serviu de toalha para ficar durante a cerimônia de casamento, alguns Sim. vestidos que foram, né, feitos de crochê. Teve uma noiva que foi a avó que fez todo o vestido dela, lindo, lindo. Então, são histórias que fazem com que a gente se reconheça. Então, quando eu pego um chale desse, eu estou reconhecendo quem eu sou. Eu reconheço a minha história, eu reconheço o valor que eu tenho. Então, isso pode ser um processo terapêutico fantástico, lindo. E a gente pode cada vez mais expressar quem nós somos nessa forma de usar o crochê como conhecimento, autoconhecimento, e para muitas mulheres vai servir também como uma forma de sustento, né? Uma segunda, o que para algumas é uma segunda renda, Uhum. e para outras pode se tornar a fonte principal. Então, esse fazer pode trazer não só um autoconhecimento, como pode fazer com que essa mulher redirecione a sua trajetória. Então, porque de repente ela não teve oportunidade, né, de estudar, ou ela teve que ficar cuidando dos filhos. Então, o crochê foi uma forma que ela tinha de tirar uma graninha extra para Aham. comprar os seus pequenos mimos, porque muitas vezes o sustento da família estava todo direcionado. Então, é importante a gente olhar para a história do nosso crochê, como a gente está usando. Então, primeiro trazê-lo, fazer com que ele seja realmente uma ferramenta de autoconhecimento, que ele seja essa ferramenta que nos proporcione olhar para a nossa vida, olhar para quem a gente é, e que a gente possa expressar cada vez mais a nossa essência nele. Pode realmente, assim, colocar em prática isso. Ser personalizado, né? E aí, Legal. escolhendo, sabe, Kelly, desde assim, o tipo de fio, o tipo de ponto, e em que momento vai abrir espaço na sua vida para isso. Tem mulheres que produzem muito bem de manhã cedinho, tem outras que gostam do entardecer, tem gente que diz, agora eu já fiz o almoço, todo mundo está encaminhado, agora eu sento, algumas vão Sim, assistir fácil. televisão, né? E aí ficam se ocupando com isso. E se ocupando com isso, ela tira as suas preocupações, né? Ela tira Sim. um pouco de ocupações da mente dela com coisas que não fazem sentido. Porque o crochê naturalmente faz esse movimento de ela ir para dentro dela. Uhum. Então, E é um fica ali instrumento. e fica concentrado, né? Tem gente que diz assim, eu não faço crochê porque me deixa mais ansioso, né? Não, Ah, então sim. naturalmente já tem uma ansiedade natural. E aí pode usar o ponto como uma forma realmente de se acalmar, de respirar. Então, de sentar, sabe? Sentar e fazer esse exercício de deixa eu respirar, Uhum. deixa eu me acalmar. Fica um momento, no momento que a gente traz essa concentração para a respiração, tira essa atenção do que está ao Sim, redor e a gente começa a se alivia. conhecer É. melhor. Uma coisa que eu gosto muito é
quando a pessoa vem para a aula, né, e diz assim, tá, o que que eu vou fazer? Eu disse, não, o que que tu quer fazer? Né? E as pessoas... E aí as pessoas ficam... E a pessoa fica assim, como assim? Eu vim para um curso, o que que eu tenho que fazer, né? Porque a pessoa quer ser guiada. Eu disse, não, o que que tu quer fazer? Então, assim, e isso mexe, assim, eu vejo que mexe muito com a pessoa, assim. Algumas pessoas ficam mais indecisas, outras... Tá, mas eu posso escolher? Pode escolher. Porque, para que tu quer o crochê, né? Por que que tu quer fazer o crochê? Eu acho que isso tá dentro, né, desse fazer, assim. Porque a pessoa chegou ali e tá pedindo, né, uma ajuda para fazer uma técnica, mas de alguma forma tá pedindo para seguir. Eu me sinto assim, a pessoa quer ser guiada, né? Porque, assim, uma conjuntura, vamos pensar, fazer assim, uma análise rápida. Muitas vezes ela não teve poder de decisão na vida dela. Sempre escolheram por ela. Uhum, Sempre disseram o que ela tinha que fazer, o que era certo. uhum. E aí, no momento que ela tem o poder de escolher, ela assim, gente, eu vou poder fazer uma peça para mim. Mas me diz o que que eu vou fazer. Uhum. Mas isso é bonito. E aí nem ela se permite, Não? né? Ela ter algo já muito perfeito. Sim, E aí, e que cor usar, e que isso e aquilo. Eu disse, não, decide, né? Porque tem assim, tem que começar com uma linha fina, né? Ou tem que começar com uma linha grossa. Não, o que que tu quer fazer? Né? E é bem... É bem interessante, assim, as reações das pessoas. e a gente dá muitas vezes poder para o outro de dizer quem a gente é. Então, estou dizendo para o outro que ele pode escolher o meu caminho, né? Uhum. Então, porque muitas vezes essa mulher não teve espaço de dizer quem ela era, né? É verdade. Castorina, o nosso tempo está terminando e o assunto não terminou. Eu penso que se tu tiver disponibilidade, a gente pode retomar essa conversa num outro momento. A gente combina e avisa o pessoal. Porque é muito bom. Assim, quando a gente fala da gente, de que a gente pode usar algo para nos conhecer, dá uma leveza, não fica pesado. Né? Então, a gente pode cada vez mais assumir quem a gente é, expressando isso. Seja na forma da peça que estiver escolhendo, seja uma peça utilitária, seja uma peça para decorar a casa, para si, mas que ela seja feita de verdade com uma expressão de si mesma. Que cada ponto seja um baixíssimo, um ponto alto, um ponto altíssimo. Cada trama que ela tiver seja uma expressão dela e forma de que ela está se conhecendo. A forma que ela olha para si mesma e ela pode expressar no mundo. Então, o crochê, eu sou apaixonada, eu amo. É muito bom. É muito bom. Eu agradeço até hoje a minha tia querida que me ensinou uma agulhinha de bambu, com barbante. E ela me trouxe essa paixão. E que cada uma de nós possamos, né, cada vez mais nos unir nessa paixão. Exato. Nessas tramas da vida, nesses nós e linhas que nos unem de tantas formas. Exato. Castorina, eu nem te apresentei muito, a gente nem falou do teu projeto. Vamos assim, resumindo que tu és arteterapeuta, acho que foi esse o principal que te trouxe aqui hoje. Isso. Eu trabalho com desenvolvimento de mulheres. Isso. Eu ajudo mulheres a descobrirem quem elas são e elas possam expressar isso no mundo. Então, eu faço trabalhos de mentorias individuais e faço um projeto que a gente vai começar agora, vai retomá-lo agora, final de agosto, que é chamado Entre Nós e Fios, em que a gente faz um encontro e nesse encontro a gente vai falando desses pontos, desses nós. Legal. A gente vai, é um encontro, é um círculo feminino
em que a gente usa as linhas como forma de autoconhecimento. Então, ele é um encontro por mês, sempre na última, provavelmente acho que é na quinta-feira, na última quinta-feira do mês. Então, é um Tá, em agosto, em setembro, um outubro e um novembro. E aí, nesse novembro, a gente encerra, novembro, dezembro, vai começar em dezembro, teria talvez dezembro. Aí a gente encerra com um casulo feito por nós. Cada ah, uma constrói legal. o seu casulo. E aí, depois, quem tiver um pouquinho mais de interesse, daí me chama lá no Daí te direct, a gente vai procura. conversar. Ah, Tá bom, então minha tá. amada? Amei Muito, obri- conversar. muito obrigado. Vamos, a gente vai continuar essa conversa. Vamos continuar. Vamos continuar essa É bom, conversa. né? Quando a gente, É muito bom, logo, logo a gente vai estar tudo em círculo conversando, logo, em breve se abraçando. com certeza. Tá bom, Gratidão amada? por hoje. Grande. Beijo. Uma boa noite, que possam cada uma tecer muitas linhas na sua vida. Assim seja. Muito bom. Assim. Tchau, tchau. Tchau. Então, se foi, voou a mais uma edição do Crocheti. Semana que vem tem mais. E semana que vem o Crocheti vai acontecer às 6h30 da tarde. Por quê? Porque a nossa convidada da semana que vem vai falar de dentro da Casa Hermosa. Então, nós, além de bater um papo com a Paula, que coordena a Casa Hermosa, que é a dona da casa, a gente vai conhecer um pouquinho da casa, dos fios desse processo da lã, e vai ser bem legal. E é isso, a Castorina, acho que a gente vai ter mais assunto ainda, e em breve marcaremos um novo encontro. Que bom que vocês gostaram. Espero vocês aqui na semana que vem, às 6h30. Não esqueça. Boa noite.